Notícias sobre a questão de Metinho, o Mário Bittencourt se manifestou sobre o assunto, as coisas vão ficando mais claras, pelo menos, né? Além disso, tem notícia também sobre a polícia e sobre o Samuca. Roda aí a vinheta do Giro de Notícias. Claramente a vinheta deu errado, mas enfim, né? Mas vamos embora. Esse vídeo vai sair... Olha, se vocês tiverem a noção... Eu sou Gabriel Amaral, então sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Se vocês tivessem a noção da raiva que tá dando pra gravar esse vídeo... Ah, Gabriel, é por causa de Mário Bittencourt? Não tem nada a ver com conteúdo. O computador tá travando, tá dando problema. Eu tô há quase 1 hora pra gravar esse vídeo. E eu tenho uma raiva imensa. Acho que todo mundo tem de mau contato, de coisa gravando. Então, enfim. Mas vamos embora. Esse aqui é na raça total. Então conta com o seu like. Vai acontecer um problema e eu vou me irritar muito, mas eu vou me irritar mais ainda se eu não falar isso por hoje, que amanhã tem jogo, né? E aí tem pré-jogo. Mas enfim, vamos embora. Bem, de que a gente vai falar primeiro, vamos começar do mais simples, né? Samuca, atacante do Sub-17 do Fluminense, que vem se destacando aí no início do ano, assinou o contrato profissional com o Fluminense. Com 17 anos, é destaque, vem fazendo gol direto. O atacante assinou um contrato com uma multa de 50 milhões de euros, aquela multa altíssima e tal, que a gente já sabe. E bem, e vai até o final de 2024, né? Assinou por 3 anos e meio dentro ali do que meio que é permitido, né? Enfim, Samuca vem se destacando, um destaque, né? O nome de Samuca é Fábio Andrei. A gente falou isso na live lá do Canal 20 e agora na notícia acaba saindo junto também. Então é isso. Basicamente renovou, tá certo, atacante, vem fazendo gol. Começou a se destacar, renova lá o contrato. Normalmente essa galera renova por um salário que é muito alto pro padrão brasileiro, mas é baixo pro padrão futebolístico. Então é interessante pra todo mundo e renova pelo menos até os 20 anos do moleque. Vamos ver. Tomara que tenha chances, né? Outra notícia é sobre outro moleque de Xerém, mas que não é original, enfim. Você entendeu, né? Caio Paulista, o famoso CP apelão, CP70, enfim. Notícia do Netflix que o Fluminense deve anunciar em breve a renovação de Caio Paulista, né? Na matéria diz que eles apuraram que o Fluminense segue em cima do jogador e já teve uma sinalização positiva do Eduardo Duran, que é o empresário dele, para anunciar uma renovação. Ainda não tem a questão de como vai ser o salário, o tempo de contrato que vai ter, se o Fluminense vai deixar vitrine com a Tombense, né, que é o atual clube de Caio Paulista, não tem a definição ainda disso. Mas que, tipo assim, o Uran já considera positivo uma renovação com o Fluminense e o Fluminense já considera uma renovação positiva também com o Caio Paulista. No caso, hoje ele tá emprestado, não sei se seria uma nova renovação de empréstimo, como foi no caso de Evanilson, por exemplo. Não, no caso de Evanilson não era igual antes, né? Mas no caso de Evanilson, depois de renovar o empréstimo por 2, 3 anos, ele ficar no Fluminense, mas a Tombense ainda ser a detentora dos direitos dele. Ou se o Fluminense vai adquirir, de fato, o jogador. Te aguarda novas informações, tento, você sabe que você vê aqui no Raiz Tricolor. Bem, as duas notícias iniciais bem simples, agora a gente vai para a parte mais complicada. Bem, primeiro sobre Jefté, que eu acabei não falando, né? Surgiu um boato, eu vi um sprint, recebi um boato meio maluco, eu falei, cara, não vale nem a pena falar disso no canal não, de que Jefté tinha arrumado confusão, Roger tinha arrumado confusão com o Jefté, era a mesma história que aconteceu com o Metinho, se não entendeu a história de Metinho, vai assistir os vídeos passados. A mesma história, só mudou, eu até brinquei isso falando, até mandei uma mensagem pro filho, falei, cara, engraçado que é a mesma história, mas parece que fizeram uma versão japonesa e a versão americana, né, só mudou o nome em relação à história de Metinho e Jefté. Bem, a empresa que agencia, na verdade faz a parte de comunicação de Jefté, emitiu uma nota oficial no Instagram falando de que, de antemão, ou seja, antes de qualquer coisa, ele já informa que em nenhum momento o jogador teve uma rusga com o Roger Machado. Além disso, tem um negocinho aqui, que é aquelas aumentadas de assessoria, né? De que o atleta Roger é uma de suas referências na posição. Quando o Roger parou de jogar, já até tinha 5 anos, né? Pode ter visto um vídeo ou outro no YouTube, mas isso achei engraçado. E que Jefté, desde que chegou a Xerém, aprendeu o princípio básico da cartilha tricolor, que é respeitar a hierarquia. Não, aparentemente nenhum problema, Jefté parece um jogador bem tranquilo, já circula também um print, que aí eu não posso atestar se é verdadeiro ou não, e por isso que eu não coloco aqui, de Jefté respondendo que não tem problema nenhum, de que jamais faria isso. Enfim, acho que
isso algo criado mesmo, que até poderia fazer sentido pelo caso de Metinho, que acabou de acontecer, mas seria um caso muito semelhante para tentar talvez queimar Roger Machado, né? A gente sabe que existe tipo de gente que quer ganhar moral em cima desse tipo de coisa. Mas falando especificamente agora do caso Metinho, que tem atualização. A gente viu um comunicado, vamos lá, pra quem não tá entendendo a história, tá? O pai de Metinho deu entrevista pro Netflu e foi falar que o Fluminense foi covarde com eles, que ele era tricolor, queria jogar pelo Fluminense, e que haviam prometido a ele que ele teria mais chances no Fluminense nessa temporada. Em suma, foram esses 3 casos. Veja os vídeos anteriores para você ter a noção do assunto completo. Na tarde de hoje, quase que ao mesmo tempo, foi divulgado uma nota dos representantes de Metinho, da ProManager, ou seja, dos representantes de Metinho, são, entre aspas, funcionários, são contratados por Metinho para representá-lo, né, ou vice-versa, e também um vídeo no Instagram do Mário Bittencourt. Vou botar na ordem aqui que eu vi, que foi primeiro o vídeo do Mário Bittencourt. Então eu vou colocar ele aqui, o vídeo, a gente ouve, e depois eu comento a nota da ProManager também, beleza? Vamos dar uma ouvida aí, então, no vídeo dele, do que ele falou no Instagram. Olá, torcedor tricolor, boa tarde. Estou fazendo esse vídeo aqui para explicar a vocês a situação do Metinho, né? Tendo em vista uma série de desinformações que estão sendo passadas o dia inteiro para a torcida, e deixar muito claro, de maneira muito transparente, como sempre. Transparente, faltou só o sou, hein? Transparente como sempre sou, mas vamos continuar ouvindo. Qual foi a nossa decisão de liberar o atleta mais cedo, para que ele possa jogar na Europa. Quando houve o contrato entre nós e o Grupo City, posteriormente a assinatura do contrato, tudo definido, a gente fez um acordo verbal de que caso o atleta tivesse sendo utilizado no elenco profissional, ele permaneceria aqui por mais um ano. E que caso o atleta não estivesse sendo utilizado, permanecesse atuando no Sub-23, eles poderiam, de comum acordo conosco, requisitar a ida do atleta já em meados de 21. Eles fizeram uma requisição formal, perguntando se haveria problema da gente liberar. Repito, que nós não tínhamos nenhuma obrigação contratual para isso. A gente concordou, porque a relação é ótima, e nós inclusive estamos negociando uma parceria longeva entre o Fluminense e o Grupo City, para que a gente possa ter outras operações futuras e o Fluminense possa inclusive ter sempre um bom relacionamento com eles. E aí a gente aceitou que o atleta possa ir, e nos causou muita estranheza, né, e muita surpresa a entrevista que teoricamente foi dada pelo pai do atleta, falando que o atleta estaria insatisfeito por não estar jogando no Fluminense. É uma entrevista contraditória, né, ela traz uma contradição enorme, até porque nós tentamos no final do ano passado a extensão do contrato do atleta, tanto a família quanto o atleta quanto o seu staff nos disseram que já vinham recebendo sondagens de clubes europeus e propostas, e que tinham o sonho de jogar, que o atleta tinha o sonho de jogar na Europa. Enfim, num acordo entre as 3 partes, Fluminense, atleta, né, família do atleta, staff e o Grupo City, a gente optou em fazer a venda. Então o atleta está indo para a Europa, né, cumprindo o contrato que foi assinado. O Fluminense vai receber, né, as parcelas que estão combinadas, e não tem nenhum sentido o que vem sendo divulgado ao longo do dia. A gente lamenta profundamente, mas queria deixar esse esclarecimento a todos vocês. Saudações tricolores. Bem, tá dito aí o que o Mário falou. Vou ler aqui a nota da ProManager antes de eu comentar. Os representantes do volante Metinho do Fluminense... peraí. Cadê a nota? Isso mesmo. Juntamente com seu pai, vem a público esclarecer... Juntamente com seu pai, a nota inclui o pai. Esclarecer pontos importantes referentes à notícia envolvendo o atleta publicadas no Netflu. Em nenhum momento foi garantido ao Metinho, por contrato ou qualquer outro tipo de acordo, tempo de jogo do atleta no time profissional do Fluminense. Após a conclusão da negociação, ficou acertado que ele ficaria mais um ano no clube para que concluísse seu desenvolvimento profissional, o que foi aceito pelo Grupo City desde que houvesse minutagem do jogador em campo pelo time principal. Como o atleta não deverá ser utilizado pela equipe profissional, houve consenso entre o Fluminense e o Grupo City, em concordância com o que foi estabelecido no acordo de que o jogador fosse liberado. Também cabe ressaltar que em nenhum momento o jogador pediu a qualquer profissional da comissão técnica que fosse mais aproveitado na equipe principal. Fecha aspas para o que disse a ProManager e o pai do atleta. Bem, ou seja, o pai do atleta já se contradisse aí, um monte de coisa que o pai do atleta disse. E aí, por que eu tô pegando mais o comunicado da ProManager junto com o pai do atleta? Porque o do Mário é o lado inverso. O do pai do atleta foi o mesmo que deu a entrevista pro Netflu, deu agora a declaração junto com o ProManager de que
Em nenhum momento o jogador pediu a qualquer profissional da comissão técnica que fosse mais aproveitado. O pai do atleta se desmentiu. Tem esse ponto aí. Ponto 1. Em todo o processo desse envio de Metinho mais cedo, eu sempre falei, não houve uma contrapartida. Tá errado isso. O Fluminense não tá ganhando nada enviando o jogador mais cedo. Bem, agora chega a notícia. Transparente. O Mário diz que é transparente, mas tá falando depois algo que ele poderia ter falado antes. Ele diz que depois do acordo, depois da assinatura do contrato, foi feito um acordo verbal. Esse acordo nunca foi divulgado. A torcida não sabia desse acordo. Poderia saber, já que se ele não pode divulgar valores, né? Ele poderia pelo menos divulgar isso. De que, para ele ficar um ano a mais aqui, ele teria que ser utilizado. E aí tinha aquele acordo, ó, eu deixo ele ficar um ano a mais aí, se ele for utilizado. Se ele não for utilizado, você me manda mais cedo. Eu deixo você fazer os testes, e o City deixou por 3 meses, né? Deixou de março, né? Vamos botar da nossa temporada de março até junho. Deixou fazer os testes. Quando o Metinho percebeu e o Fluminense percebeu que não iria utilizá-lo nessa temporada, e aquilo que eu já falei por várias vezes, acho que o Metinho faria pouca diferença nessa temporada. Ah, mas é um jogador promissor. Exatamente, ele é promissor, ele não tá pronto ainda. Então, nessa temporada, até o final do ano, o Metinho provavelmente não faria muita diferença na equipe principal do Fluminense. O City pediu. Essa contrapartida, pra torcida do Fluminense, eu comparei lá no grupo dos padrinhos quando estavam discutindo isso, eu comparei com o seguinte, a gente tá descobrindo a contrapartida depois. É como se a gente tivesse ganhado um presente em novembro. A gente ganhou o presente, que presente em novembro foi esse? Vamos ficar mais um ano com o Metinho. E aí em dezembro a gente descobre que aquele presente de novembro, na verdade, já era o presente de Natal, porque a contrapartida já veio lá atrás. E agora a gente não vai ter presente, ou seja, não vamos ficar até o final do ano, porque já tinha aquele contrato anterior. Então assim, a contrapartida para poder ficar com o Metinho era utilizá-lo. A gente não utilizou, o City tá levando. 2, o pai de Metinho, pra mim, me pareceu, realmente ficou com raiva, num acesso de raiva, e deu a entrevista. A impressão foi essa, tanto que ele mesmo se desmente depois nesse comunicado junto com a Pro Manager. 3, a contradição, né, de Metinho é tricolor, ele quer jogar, vamos renovar o contrato? Não, ele quer ir pra Europa. Enfim, né, até quanto, assim, não duvido do garoto, etc, mas o sonho maior do que jogar pelo Fluminense é jogar na Europa, tá indo pra Europa. E por último, talvez tudo isso tivesse sido muito mais facilmente resolvido se, no ato da venda, já que o contrato já foi assinado aparentemente há um tempo, o Fluminense tivesse comunicado à torcida, tivesse sido transparente, como de fato alega ser. É transparente em algumas coisas? Mas falta transparência na comunicação. O Fluminense, hoje, tem um problema seríssimo de comunicação com o torcedor. Um problema sério. E muitos problemas que são causados desse tipo de coisa, seja de qualquer âmbito ali, que às vezes o Fluminense até tá certo na situação, é prejudicado pela forma como se comunica com o torcedor. Isso é um problema sério do Fluminense. Você, torcedor, sabe disso. Sabe por quê? Porque às vezes é muito mais fácil pra você comprar uma história que é mirabolante. Você se sente mais à vontade de comprar uma história mirabolante, maluca, de que Jeff até brigou com Roger e etc, etc, do que comprar uma história simples do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense não sabe se comunicar com o torcedor. Tem um problema sério disso. Eu já falei isso 200 vezes. Falo pouco disso aqui no canal, mas isso é fato. O Fluminense não sabe hoje, tem muitas dificuldades para se comunicar com o seu torcedor. E aí um caso simples como esse de Metinho, que poderia ter sido esclarecido lá atrás, vira uma bomba, porque o Fluminense acha que todo mundo quer ferrar ele. A gestão, pelo menos. Todo mundo quer ferrar ele. E aí, ao esconder e não querer dar bola para todo mundo que quer ferrar, esquece de comunicar com aquele que quer apoiar. Saudações tricolores, até a próxima.